Olá pessoal, nesse vídeo discutiremos um pouco a respeito dos alimentos gravídicos. Como os senhores sabem, os alimentos gravídicos é uma relativa inovação dentro do direito brasileiro, uma vez que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não tínhamos lei específica a esse respeito. E para falar sobre o tema, convidei a professora Cristiana Santos Gomes Ferreira, que é mestre e doutoranda em Direito pela URGS. Ela atua no IBDFAM, neste momento na diretoria executiva. Ela leciona em cursos de pós-graduação na área do direito de família, onde também atua como advogada. Muito bem-vinda, professora Cristiana. Inicialmente eu gostaria de lhe perguntar, como a senhora observa o regramento geral a respeito dos alimentos gravídicos dentro do Brasil? Os alimentos gravídicos. A lei dos alimentos gravídicos, ela é de 2008, de novembro de 2008. Ela é uma lei muito clara, porém muitos artigos foram vetados. É uma lei que eu acho que tem mais dispositivos vetados do que dispositivos em vigor. Ali se falou em indenização, se falou em várias questões que se foi depois detectando que não seriam muito compatíveis com o Instituto dos Alimentos Gravídicos, que não são bem uma pensão de alimentos. Me parece que eles são mais do que um auxílio, porém menos do que uma pensão de alimentos, porque ainda não nasceu a criança. Então, para começar explicando, o que são os alimentos gravídicos? Como a própria terminologia, né, já sugere, são os alimentos destinados à gravidez, gravídicos, né, vem do termo gravidez, porque eles se prestam a arcar, a suprir as despesas, parte das despesas da gestante, não todas, porque a gestante também vai arcar com parte das suas despesas, mas parte daquelas despesas que não são baixas, né, de exames neonatais, custeio da alimentação, que muitas vezes é especial, as consultas, os exames que ela tem que fazer, uma série de, muitas vezes, medicamentos que tem que tomar, quando ela fica enjoada ou tem algum probleminha, não só probleminhas, mas algumas complicações que podem ocorrer na gravidez, que é um período muito sensível aí às mulheres, e também aquelas despesas com o parto, quando não há plano de saúde ou quando existe alguma situação aí mais peculiar, alguma necessidade de ter sido feito algum investimento. Então, são os alimentos que são destinados a cobrir essas despesas desde a concepção até o parto. A problemática que advém dos alimentos gravídicos é como se ter a prova, muitas vezes, de que aquela pessoa é o pai, porque a mãe, né, a grávida, a genitora biológica futura, pode imputar a paternidade a alguém e não ser, né? E como o juiz vai ter aquela convicção de que aquela pessoa é o pai, de que ele que vai auxiliar, então, nessas despesas. É importante já deixar claro que não há prova pré-constituída que é exigida para a fixação dos alimentos gravídicos judicialmente. A grávida, a futura mãe, vai trazer indícios de paternidade. E como é que são, o que são esses indícios, né? Indícios não são provas, são circunstâncias que apontam a existência de determinado fato, presente ou passado, ou mesmo futuro, né? Que essa pessoa realmente é o pai, que ele virá a ser no futuro, a partir do exame de DNA, declarado o genitor. Então, com base nesses indícios, quais são esses indícios nesse tipo de ação que a gente vê com bastante frequência nas demandas forenses? Mensagens de Facebook, muitas vezes aquelas mensagens entre, né, os usuários, publicações, postagens em que as pessoas declaram interesse em ter filhos, fotos, muitas vezes, em alguns momentos, pouco, né, imediatamente anteriores à época da concepção. Registro da presença desses casais em clínicas de fertilidade, porque muitas vezes não conseguiram ter filhos, se sujeitaram a exames, a consultas, e depois, né, veio a gravidez ou naturalmente, ou por alguma indução, né, tecnológica. Então, tudo isso se constitui em indícios. Um exemplo que eu sempre dou de uma situação que eu já vislumbrei é um genitor que mandava mensagens, na época era SMS, nem se usava ainda muito o WhatsApp, dizendo que ele queria estar presente na hora de comprar o berço, queria depositar um valor para auxiliar na despesa com o carrinho de deslocamento do bebê. Então, tudo isso foi levado ao processo e ali, então, o magistrado inferiu aquilo, né, aquelas informações, e as caracterizou como indícios satisfatórios para a fixação desses alimentos gravídicos. Então, é com base nisso tudo que haverá, então, o estabelecimento dos alimentos
gravídicos que são temporários, porque eles perduram, então, da concepção até o parto. Tudo bem. Aproveitando, então, esse gancho, senhora Cristiana, eu imagino que uma das maiores dificuldades ou resistências que os magistrados têm ao deferir esta espécie de alimentos decorre do receio de que a paternidade não está acertada. Não há uma certidão de nascimento, não há um documento de identidade. Nós estamos tratando ainda de uma pessoa em gestação. Como a senhora visualizaria uma eventual possibilidade aventada por uma pessoa que foi indevidamente demandada, e que pagou durante a gestação, vamos colocar aí a título de exemplo, R$1.000 de pensão alimentícia, dessa pessoa postular através de uma indenização ou de uma eventual repetição de volta aos valores dispendidos. Isso seria possível na sua visão? Essa é uma pergunta muito frequente. Muitas ações judiciais visam a fixação de pensão, a obtenção de uma indenização por danos materiais e por danos morais. Antes disso, só queria fazer um complemento. Esses alimentos gravídicos, eles vão perdurar, então, até o nascimento. Será feito o exame de DNA na primeira oportunidade. E a partir desse exame, se o resultado for apontar a paternidade, esses alimentos se convertem automaticamente em pensão de alimentos. Os alimentos gravídicos destinados à gestante passam, então, a ser destinados ao menor, recém-nascido. Se detectada, então, a inexistência da paternidade, é daí, então, que surge essa possibilidade, né, de se ingressar com uma ação pleiteando danos materiais e danos morais. Esse aspecto, essa possibilidade, aliás, de pleito dessa indenização, ela é um assunto muito polêmico e muito controverso na doutrina e também na jurisprudência. Qual o entendimento consolidado? É o de que, se essa genitora, essa gestante tiver agido de má fé e ficar caracterizada esta má fé, daí sim haveria fundamento para o pleito da indenização pelos danos materiais e pelos danos morais. Por que eu falo danos? Não seria o pleito dos alimentos, daquele valor em caráter de alimentos restituídos àquele que pagou, porque os alimentos são irrepetíveis. Se estaria pleiteando aí danos materiais que provavelmente vão se dar mais ou menos a ordem ali daqueles valores que foram dispendidos naquele período da gravidez. Mas só que fique claro que isso não atenta contra a característica dos alimentos de irrepetibilidade. Não é uma exceção à irrepetibilidade, que é uma das características da pensão de alimentos, mas sim uma indenização que é buscada pelos valores que foram pagos. Então, em suma, isso vai depender, e é isso que a maior parte da doutrina e da jurisprudência entendem, da aferição da existência de ou não de má-fé por parte da gestante. Como se vê, o tema é muito interessante, professora Cristiana, eu agradeço a sua participação. Esse é um tema que certamente vai ocupar os debates dos tribunais nos próximos anos. Agradeço a atenção também dos colegas que assistiram e convido todos a assistir os demais vídeos. Muito obrigado.